bonjour, madames. Como vocês estão? Bom dia, Malu. Deus abençoe seu dia. Mais um dia aqui no nosso devocional. Mais um dia repleto do poder de Deus, repleto. Bom dia, Lilian. Seja muito bem-vinda aqui. Mais um dia que Deus escolheu para estar com vocês, para falar com vocês. E eu tenho certeza que hoje vai ser muito, 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 muito poderoso. Então, que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia repleto de milagres, repleto da luz e do Espírito Santo, e que nós possamos estar sendo sempre guiadas por Ele. Então, vamos fazer a nossa oração aqui inicial, a oração que Deus nos ensinou, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sim, Paizinho, nessa manhã nós nos reunimos aqui em Teu nome para ouvir as Tuas palavras, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Envia Teu Espírito Santo que possa abrir as nossas mentes, acalmar o nosso coração e trazer para nós a resposta daquilo que o Senhor sempre diz que está nos prometendo e aquilo que nós estamos clamando a Ti, os milagres que estamos Te pedindo, Senhor, que nessa manhã nós possamos ter entendimento e enxergar que sim, o Senhor está conosco. Então, Espírito Santo, esteja sobre nós e que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja da tua vontade, Senhor, e que não seja o Senhor me usando como instrumento da tua paz. Amém, meninas? Bom dia. Vamos lá, hoje a nossa passagem é bem poderosa. Hoje nós vamos falar de Daniel. A passagem é Daniel 2, versículo de 21 a 23. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos e revelaste-nos o sonho do rei. Essa passagem é tão poderosa, mas tão poderosa que ontem, na hora que eu estava orando e pedindo a Deus para realmente me dar discernimento, para Deus me mostrar o que realmente vocês estavam precisando no dia de hoje, essa passagem veio como uma resposta muito forte àquela oração. Então, o que que essa passagem nos revela, né? Há momentos em que a vida, ela parece confusa demais. As notícias mudam, os cenários mudam, as pessoas mudam. Aqueles planos que, por mais que pareciam certos, já não fazem mais sentido. Então, essa palavra, quando ela veio para mim, essa palavra de Deus, é onde a gente vê Daniel aqui, né? Ele era um homem que vivia exatamente em um cenário de instabilidade. Mas ele tinha algo que mudava tudo, que era o contato com Deus, que era a revelação de Deus. Essa passagem toda aqui, depois, se vocês tiverem interesse, leiam o capítulo 2 de Daniel, conta que ele estava vivendo ali na Babilônia, em um ambiente político extremamente duro, cheio de pressões, cheio de decisões perigosas. O rei, havia tido um sonho aqui que era extremamente perturbador, e ele estava exigindo uma resposta que era impossível. O rei aqui naquela época, ele queria alguém que revelasse o sonho que ele havia tido e ainda fizesse a interpretação. E que se ninguém conseguisse revelar aquele sonho dele, se ninguém conseguisse chegar na frente dele e falar para ele, olha, você sonhou com isso, 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 e isso significa isso, isso, isso. Todos os sábios daquela época, eles seriam mortos. E essa história me impactou muito, porque eu falei, como assim? Ele queria que alguém discernisse o que ele havia sonhado. E eu fiquei muito tempo aqui nessa passagem ontem, até chegar que o quê? Isso aqui era um cenário e uma crise que era extremamente real e era extremamente difícil que alguém conseguisse, mas não para aquele que crê. Porque Daniel, em nenhum momento ele entrou em desespero.
porque alguns sábios, aqui na passagem um pouco antes, conta que alguns sábios foram até o rei e disseram para ele: Conte-nos o seu sonho e nós faremos a interpretação. E o rei falou: Não, vocês precisam falar para mim o sonho que eu tive e, além disso, interpretá-los, porque eu quero saber se vocês realmente são sábios. E aí eles disseram que isso era impossível e que ninguém conseguiria fazer isso para ele. E aí, o que que aconteceu? O rei imediatamente começou a pedir para matar esses sábios, que foi quando os servos ali, né, os soldados, encontraram Daniel e falaram o que estava acontecendo. E Daniel pediu para aqueles soldados, ele falou assim: me dê um dia, fala para o rei esperar um pouquinho, que eu vou conseguir fazer o que ele está pedindo. E aí o que que acontece? Daniel não entrou em desespero, ele entrou na presença. E naquela noite, ele orou para Deus, pedindo o quê? Que Deus revelasse a ele o mistério. E o mais interessante, que antes de chegar nessa parte onde nós estamos refletindo hoje, quando Deus recebe a resposta, quando Deus conta para ele sobre o sonho do rei e conta para ele toda a interpretação, a primeira coisa que Daniel faz, ele não vai lá correndo para o rei, porque a vida dele estava dependendo daquilo. Imagina, ele tinha o achado, ele tinha conseguido, ele poderia ter falado, não, Deus falou, eu vou correr para o rei. Não. No versículo anterior, ele para e adora. E aqui, depois dele adorar a Deus, depois dele fazer e agradecer a Deus por ter revelado esse mistério para ele, ele diz algo para os outros sábios que estavam com ele, que é a passagem que nós estamos falando hoje. Que ele fala, ele muda os tempos, as estações, ele remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, dá conhecimento para quem tem entendimento, e ele revela coisas profundas e escondidas, porque Deus conhece o que está nas trevas e a luz habita com ele. E eu fiquei pensando que essa declaração ela muda completamente a visão da nossa realidade, a nossa visão de realidade. Porque nessa passagem, Daniel está dizendo algo que muitos nós esquecemos, muito de nós, na nossa correria, no nosso dia a dia, nas nossas orações, nós esquecemos que Deus, ele governa todos os tempos. Então, por mais que nós, hoje, pobres mortais, mulheres humanas, mães, empresárias, por mais que nós tentamos controlar as nossas agendas, os nossos resultados, os nossos faturamentos, as oportunidades, o céu está sempre nos lembrando que as estações da vida não são decididas por nós. De forma alguma, isso é decidido por nós. Porque Deus muda o ciclo, Deus muda o plantio, Deus traz para nós ciclos de silêncio, ciclos de crescimento, ciclos de colheita. E todas as vezes que a gente passa a entender isso, a gente passa a trazer para a nossa vida calmaria. Calmaria. E a gente passa a entender que nem todo tempo de espera é atraso, que nem toda pausa é um fracasso. Eu sei que por muitas vezes a gente fala, eu preciso de uma pausa, eu preciso de um silêncio, eu preciso entender o que Deus está querendo comigo, eu preciso entender esse momento que eu estou vivendo. E às vezes Deus está simplesmente mudando a estação da sua vida. E o que me chama a atenção é que Daniel também fala, Deus remove e estabelece reis. Isso significa que nada, nenhum sistema, nenhum controle, nada que nós tentamos fazer é soberano acima de Deus. Então, nós, principalmente nós, né, que trabalhamos com prestação de serviço, nós que trabalhamos numa era digital, nós que trabalhamos olhando o mercado de vendas ali, né, nenhum mercado,
nenhum mercado, nenhuma autoridade, nenhuma estrutura, nada do que está acontecendo na sua vida hoje tem a palavra final sobre a sua vida. Quando você está 100% alinhada com o céu. Porque quem governa as nossas histórias continua sendo Deus. E aí, olhando para essa passagem, vem uma parte tão íntima da oração de Daniel que ele fala, ele diz aqui, né, que Deus revela coisas profundas e escondidas. E isso se chama intimidade com Deus. Porque existem decisões, e principalmente na nossa vida, existem algumas decisões que não vão se resolver com estratégia. Existem caminhos que não vão aparecer apenas com o nosso planejamento, porque algumas direções só aparecem quando Deus, o próprio Deus, nos revela. E Daniel aqui, ele não venceu porque ele era o mais influente da Babilônia. Ele venceu porque ele tinha acesso ao coração de Deus. E eu tenho certeza que eu precisei do dia de ontem, eu precisei do jejum de ontem, eu precisei de todas as orações de ontem para entender isso. E talvez hoje o Espírito Santo esteja te lembrando disso. Que para você conseguir as suas coisas, você precisa ter acesso ao coração de Deus. Porque hoje a gente tem vivido em uma geração que está repleta de informações, mas está completamente sedenta de revelações. As informações, elas simplesmente nos dizem o que está acontecendo no cenário. As informações nos dizem todo o caos que nós estamos vivendo, todas as tribulações, ou talvez sejam bons caminhos, mas não sejam os caminhos que a gente estava esperando. Mas quando nós entendemos que a revelação mostra o que Deus está fazendo dentro do que está acontecendo, isso muda tudo. E aqui no final ele fala: ó Deus, tu me deste sabedoria e revelastes o que te peço. E ele agradece. Eu te agradeço porque me deste sabedoria e poder. Então vocês conseguem perceber? Tá fazendo sentido aí para vocês? Mandem aqui no chat para mim. Bom dia para quem eu não dei bom dia, que tá entrando agora. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então coloquem aqui para mim se tá fazendo sentido para vocês. Para quem eu ainda não tinha visto. É, então perceba que ele reconhece que aquilo não veio dele. Foi exatamente a oração que eu fiz aqui antes de começar esse devocional. Deus, não permita que nada que eu fale venha de mim, mas que tudo venha de ti. E eu agradeço e eu louvo por isso. Eu agradeço porque me destes sabedoria e poder. Então, naquele momento, Daniel também reconhece que todo aquele sonho, toda aquela revelação não veio dele. E hoje em dia, quantas pessoas nós conhecemos e quantas pessoas nós estamos convivendo que nos ensina a assumir o crédito, mostrar nossa força, construir uma reputação, falar que nós somos melhores, fazer isso, fazer aquilo, imitar, copiar, ser pessoas que fogem completamente da nossa essência, sermos pessoas que fogem completamente dos dons que Deus nos deu e que nós possamos aprender com Daniel. Porque Daniel, aqui nessa passagem, ele faz completamente ao contrário. Ele poderia chegar lá na frente do rei, e eu fiquei imaginando essa cena. A minha cabeça é muito criativa. Eu fiquei imaginando Daniel chegando lá para o rei e falando assim: ó, eu sou sábio e eu sei interpretar o seu sonho, eu sei o que você sonhou. Ele poderia totalmente ter chegado no rei e ter falado dessa forma, mas ele não faz isso. Ele devolve toda a glória para Deus. E aqui na passagem mais à frente, quando ele vai falar com o rei, deixa eu só ver aqui, se eu acho para vocês.
Ele diz, o rei pergunta, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel diz, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei mistérios sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Existe um Deus no céu. A primeira coisa que ele faz é dizer que isso não é meu. Acredite, eu vou te contar o seu sonho, eu vou te revelar, eu vou interpretar para você, mas isso não é meu. E é exatamente essa postura que mantém o coração alinhado. É exatamente essa postura de Daniel que faz com que ele tenha intimidade com Deus. Porque o perigo aqui nunca foi o fracasso. O perigo aqui é quando a gente tenta prosperar, quando a gente tenta enriquecer, quando a gente tenta vender, quando a gente tenta crescer e a gente esquece quem que está revelando o caminho. A gente simplesmente esquece, entende? A gente fala, ai, porque eu fiz uma venda. Ai, porque essa estratégia deu certo. Ai, porque esse funil foi o funil estratégico que eu precisava e que eu criei. E ficou muito claro para mim ontem. Querida, você pode ter a maior criatividade do mundo e quem trabalha comigo sabe a minha forma de criar. Sabe o jeito que eu crio. E ontem, quando eu estava orando, eu falei, que? Eu fico falando aí que eu sou criativa, eu sou criativa, eu sou criativa. Que coisa feia, Deus. E eu mesma disse diante de Deus: a glória e o poder é teu. Quem me dá a sabedoria, quem me dá esse dom de criatividade é os céus, é o Senhor. E eu precisava entender isso. Então, a gente precisa parar de querer achar que tudo é pela nossa força, que tudo é pela nossa mente, que tudo é pelo nosso jeito. Ah, porque fulano falou que estratégia é boa, ah, porque ciclano falou que estratégia é boa. Ok, mas quem falou para fulano? Quem abriu o caminho? Quem deu o insight? Quem deu? Foi Deus. Então a gente precisa parar de acreditar muito nessas pessoas que falam: eu estudei, eu fiz, eu criei. Nós não criamos absolutamente nada. E talvez hoje, você que está aqui nessa sala, você que está vendo esse devocional, esteja enfrentando uma situação que parece um enigma, uma decisão difícil, uma fase de incerteza, um negócio que precisa de direção, um investimento que você precisa fazer e está com medo, porque não está encontrando o chão, não está encontrando aonde e está com medo de fazer, uma mudança que você não consegue entender. Só que aqui na passagem, Daniel nos lembra algo muito real, que Deus ainda revela mistérios e ele ainda dá sabedoria. E mais do que isso, ele ainda abre caminhos invisíveis. Ele muda as estações. E o mesmo Deus que falou com Daniel continua falando hoje. É Deus de milagre, gente. É Deus de milagre. E Deus fala o tempo todo. Sou eu. Sou eu fazendo esse milagre. Sou eu fazendo esse impossível. Então, a pergunta aqui para vocês hoje é: nós já sabemos que Deus fala, mas a questão não é se Deus fala. A pergunta é: nós estamos criando espaço para ouvir? Será que nós estamos realmente abrindo os nossos corações, abrindo a nossa mente e ouvindo aquilo que Deus tem para nós? Porque quando Deus revela aquilo que parecia impossível, tudo começa a fazer sentido. Então, quando Deus nos revela aquilo que parece confuso, as coisas parecem ganhar direção. Aquilo que parecia escuro, a gente começa a receber e perceber que existe luz. E aí a gente percebe que a gente não está tentando só sobreviver no futuro. A gente precisa entender que a todo tempo nós estamos sendo conduzidos por Deus. E existe um negócio aqui dentro que me tocou muito forte agora, é que é o nosso ego.
E o nosso ego, ele tem o poder de nos destruir, tá? Ele tem o poder de nos destruir, de achar que tudo é sobre nós. Tudo, tudo é sobre nós. Ah, porque eu sou a melhor. Ah, porque eu sou boa nisso. Ah, porque eu sou boa naquilo. Meras mortais, pobres mortais somos nós. O que seria de nós sem a inteligência divina? O que seria? O que seria de nós na hora que eu falo assim, ah, porque eu sou muito boa em comunicação, ah, eu sou muito boa no meu atendimento, ah, porque eu sou muito boa. Não, sou nada. Ah, porque eu tive uma ideia brilhante. Teve nada. Teve nada. A ideia não foi sua, não. E quando a gente começa a perceber isso, quando a gente consegue perceber que as situações elas são divinas ou que as não situações são livramentos de coisas que poderiam ter acontecido, a vida começa a ficar mais fluida. Quando a gente coloca o nosso ego aqui, ó, deixa eu engolir aqui, porque nada vem de mim. Tudo é Deus. Tudo é Deus, sabe? Tá tendo? Faz sentido? Então, Deus, ele governa os tempos da nossa vida. Ele reconhece esses mistérios do nosso caminho. E ele ainda entrega sabedoria àqueles que se aproximam dele. E o mais importante, se aproximam dele com um coração humilde e disposto a ouvir. E essa passagem ficou muito forte no meu coração, gente. Deus muda tudo, ele muda os tempos, ele muda as estações. E hoje a gente está tentando acelerar tudo. A gente quer crescimento rápido, a gente quer resultado rápido, a gente quer resposta rápida. A gente quer falar assim para Deus, Deus, eu preciso de fazer esse projeto aqui, por favor, faz isso acontecer na minha vida agora, por favorzinho, por favorzinho. A gente tá parecendo criança birrenta. Somos todas mães aqui. A gente tá parecendo os nossos próprios filhos, que não conseguem lidar com o peso, talvez, de alguma outra frustração daquilo que não foi feito do jeito que era para ser. E aí a gente faz birra. Aí a gente fala que não consegue. Aí a gente quer desistir. E Deus olhando deve falar assim: Meu Deus. Deus deve olhar para ele mesmo e falar assim: Meu Deus, como é que foi que eu criei essa criança? Como é que foi que eu criei esse filho? Que não sabe escutar um não, não sabe esperar. A gente vive falando isso para os nossos filhos. Hoje não. Espera. Hoje não é dia. Assim não. Isso é porque a gente tem visão de que aquilo não vai ser bom naquele momento, de que aquilo não vai dar certo do jeito que a gente está planejando. Aí quando Deus faz com a gente fala assim: tá bom, então eu não quero mais. Tá bom, então eu vou desistir, eu vou largar a mão de tudo, tudo isso que eu construí, nada valeu a pena. Gente, cadê as adultas que moram dentro de nós? Cadê a inteligência emocional? Cadê o nosso alinhamento com o coração com Deus? Vamos começar a entender que Deus trabalha por estações. E que vai ter estação que você vai ter que plantar, 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 plantar. Vai ter estação que você vai ter que parar e aprender, 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 aprender. Ajustar. Depois você vai ter que crescer para depois você colher. Tá fazendo sentido para vocês? Cadê as minhas madames mimadas aí do pai? E muitas de nós, muitas mulheres vivem frustradas porque estão tentando colher numa estação que ainda é de preparo, que ainda é de investimento, que ainda é de aprendizado. É por isso que vocês se frustram porque colocam uma expectativa em Deus que ele ainda não está pronto para te dar aquilo que você pediu. E o segredo espiritual não é a gente tentar forçar resultado, é discernir em qual estação eu estou. Então anota aí, pergunta-se hoje, Deus, o que que essa estação está querendo produzir de mim? O que que eu estou vivendo hoje? Por que que eu estou vivendo isso?
Aonde que eu tô aqui? Que eu tô perdida. Porque quando você entender a estação que você tá, você vai parar de lutar contra o processo, criatura. Entende? Porque nem todo problema da nossa vida vai se resolver com uma estratégia. Daniel aqui, ele estava enfrentando uma crise que podia ter a melhor estratégia do mundo, que nada disso resolveria. Porque naquele momento o rei estava exigindo algo que parecia impossível. E aí Daniel fez o quê? Fez birra, falou: "Ah, então tá, pode me matar, porque eu não vou conseguir. Isso é impossível." Imagina! Imagina se Daniel tivesse falado isso. Pode me matar. Isso que ele está querendo é impossível. Eu desisto. Vocês conseguem imaginar a passagem como eu imagino? Porque na minha cabeça eu fico imaginando. Daniel falando, não, o que o rei quer, não vai rolar, assim, não vai dar. É difícil demais para mim, não existe uma estratégia cabível dentro da minha vida. Mas ele foi lá, botou o joelhinho no chão e fez o quê? Deus, eu sei que o Senhor é capaz de me revelar isso. Então me revela. Porque é igual a gente, hoje nós temos curso, estratégia, mentoria, planejamento, networking. Tudo isso é importante, não estou falando que não é, precisamos disso. Mas existem decisões na sua vida hoje que elas só vão se resolver quando você colocar o seu joelho no chão e quando Deus revelar algo que ninguém está vendo. Porque nenhuma resposta, algumas respostas elas não vão vir de análise, não vão vir de mentoria, não vão vir de planejamento, não vão vir de agenda. Elas vão vir da intimidade que você começar a criar com Deus. Então, a partir de agora, antes de tomar qualquer decisão importante, foi por isso que ontem eu não fiz esse devocional, porque no domingo aconteceram algumas situações muito íntimas do meu pessoal, que eu não vou revelar aqui para vocês, mas foram coisas que me afetaram no domingo. Eu estava já meditando na passagem, exatamente como colocar a semente na terra e não esperar que ela brote. E eu falei que eu não vou fazer o devocional na segunda, eu preciso de tempo, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso entender o porquê que isso está acontecendo aqui, porque se amanhã eu for lá falar, vai ser só eu falando. Não vou ter o Espírito tocando em mim, primeiro porque eu estou frustrada, primeiro porque eu estou com o coração precisando de sabedoria. E aí Deus me vem com essa passagem. Então, antes de tomar decisões importantes, para, ora, espera. Consulte alguém que você talvez confie para conversar sobre Deus. Porque pode ser uma palavra que essa pessoa vai te dizer que Deus vai te revelar o teu caminho invisível. Porque quem caminha com o Papai do Céu tem acesso a uma coisa que se chama sabedoria. E aqui nessa passagem, Daniel não tinha poder político. Ele não tinha posição dominante, mas ele tinha sabedoria que vinha de Deus. Então, hoje o mundo está valorizando muito quem fala mais alto, quem aparece mais, quem domina técnicas, quem sabe fazer vídeos extraordinários com transições. Mas no reino de Deus se exige algo muito mais poderoso que se chama discernimento, que a maioria das pessoas hoje esqueceram dessa palavra. E esse discernimento para você escolher suas batalhas certas. O que está valendo a tua energia? Porque às vezes você tá numa batalha que não era pra ser tua, não. Você tá batendo de frente com um negócio que não era nem pra você estar gastando a tua energia. Ou então você tá batendo cabeça sozinha, sendo que você poderia estar fazendo você poderia ter alguém ali para bater cabeça com você. Discernimento para tomar decisões corretas, perceber as oportunidades invisíveis. Sabe o que que eu acho engraçado? Na maioria das vezes isso acontece muito com as pessoas que estão ao meu redor. Elas falam assim para mim, ó, Pamela, eu estou pedindo uma oportunidade para Deus. Eu estou pedindo que Deus abra uma porta, Deus me abre uma oportunidade, Deus me abre um caminho, Deus me mostra, Deus faz isso para mim, me fala se agora é o momento certo. Eu pedi tanto para Deus uma oportunidade de avançar, uma oportunidade de fazer isso acontecer.
Aí sabe o que que acontece? Aí a oportunidade aparece. Aí a gente fala assim: ah, mas eu acho que agora não é o momento. Uh-uh. Eu vou deixar para lá. Acho que agora não é. Aí Deus deve estar falando assim: eu não vou fazer mais nada, não, porque ela estava aqui ontem mesmo, de joelho no chão, pedindo uma oportunidade para poder avançar, para poder discernir, para poder crescer. Eu fui lá, coloquei a oportunidade no colo dela, ela está com medo. Isso se chama falta de confiança, falta de dependência de Deus. Depois que eu aprendi a viver 100% na dependência de Deus e acreditar que Ele é meu Deus, meu Senhor, meu provedor, que Ele é o Rei dos Reis e que provê o maná diário, que Ele me dá sabedoria, que Ele me dá criatividade, as coisas mudaram completamente. Tá? Então, a gente precisa entender que às vezes as oportunidades que chegam pra gente são oportunidades que eram invisíveis. E ter discernimento para olhar para essas oportunidades e agarrar é o mesmo discernimento que a gente precisa ter para evitar caminhos que parecem bons, entende? Então, sabedoria divina, ela evita anos de erro. Então, por isso que Deus sempre, ele agradece dizendo: tu me destes sabedoria e poder. Então, para você guardar, se eu pudesse trazer uma mensagem agora para você guardar no seu coração no dia de hoje. Se você está enfrentando momentos de dúvida, de confusão, ou decisões importantes, eu quero que você lembre que Deus não está perdido no seu futuro. Ele já está lá. Ele conhece as respostas que você ainda está tentando encontrar. E quando você começar a andar com Ele, você vai parar de viver reagindo à vida. E você vai começar a viver o presente, sendo guiada dentro da palavra dele. Fez sentido aí? Bateu? Considerações? Querem dizer alguma coisa? Querem abrir a câmera, o áudio? Querem falar o que tocou no coração? Querem colocar no chat? Vou dar um minutinho para vocês, se vocês quiserem tomar essa decisão. Senão, eu vou fazer a nossa oração. Tudo certo com vocês? Tivemos respostas aqui hoje? Papai do Céu falou com vocês? Papai do Céu trouxe respostas para vocês nessa manhã de terça-feira, dia 10 de março de 2026? O Espírito Santo tocou aí? Sim, sim, amém, bateu, amém. Muitas respostas. Ah, eu amo quando isso acontece. Depois vocês me contem lá no particular. Depois vocês chegam lá no meu WhatsApp e mandem para mim. Falam assim, pã, senti isso, isso, isso. Se vocês não quiserem comentar aqui. Mas fica íntimo nosso. Tá bom? Podem me contar. Então vamos fazer a nossa oração? Que manhã forte. Ai, Malu, nós estávamos sentindo sua falta aqui, Malu. Nós estávamos sentindo, eu sinto falta de cada um de vocês aqui nessa manhã. Vamos lá, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, pedir muita espiritualidade. Vamos pedir para que Deus esteja conosco, que o Espírito Santo esteja sobre nós e vamos falar com Deus nessa intimidade. Senhor Deus, Paizinho amado, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e gratidão nessa manhã de terça-feira. Tu és o Deus que governa todos os tempos da nossa vida. Nada acontece fora do teu conhecimento e da tua soberania. Assim como revelastes os mistérios a Daniel, nós também te pedimos hoje, Paizinho, abre os nossos olhos espirituais. Em meio a tantas pressões do dia a dia, decisões que nós precisamos tomar e as incertezas que surgem no caminho, dá-nos sabedoria que vem do alto. Ensina-nos a discernir as estações da nossa vida. Dá-nos paciência quando for o tempo de plantar. Dá-nos coragem quando for o tempo de agir. E nos dá gratidão quando chegar o nosso tempo de colher. Espírito Santo, venha sobre nós nessa manhã. Ilumina a nossa mente, o nosso coração. Ilumina aquilo que hoje está parecendo tão confuso.
Mostra-nos os caminhos que ainda nós não conseguimos enxergar. Revela as nossas decisões que precisam ser tomadas com sabedoria. E, acima de tudo, livra-nos de agir apenas por impulso, por medo, por pressão. Tira de nós esse sentimento e essas emoções de reagir à vida. Nós queremos, a partir de agora, agir com sabedoria diante de toda e qualquer situação. Que cada passo seja guiado pela tua direção. Que as nossas vidas, nossos trabalhos, nossas decisões e os nossos sonhos estejam alinhados com a tua vontade. E que assim, como Daniel, possamos reconhecer que toda sabedoria e todo favor vem de ti. Nós confiamos em ti, nós dependemos de ti e nós entregamos todo o nosso futuro, o nosso trabalho, os nossos filhos, a nossa vida e o nosso dia de hoje nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande beijo para vocês. Que seja uma manhã abençoada. Um dia repleto de bênçãos, de sabedoria, de boas decisões, de entrega, de que, se for preciso, de investimentos. Invistam em vocês, na sabedoria de vocês, na intimidade com Deus, e que o Espírito Santo guie vocês. E até a nossa próxima segunda-feira. Depois me contem lá no particular o que que bateu aí, o que que vocês sentiram, o que que foi forte, que eu vou amar continuar contribuindo e a gente continuar conversando, tá bom? Um grande beijo e até a próxima segunda-feira.